Shabat, e gostaria de estar analisando versículos que estão em Deuteronômio. Deuteronômio 29. Devarim, né? A partir do versículo 12, nos diz: para que entres na aliança do Eterno teu Deus, e no seu juramento que o Eterno teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Eterno nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui convosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais passastes, e viste as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra e a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Eterno vosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de fel de absinto. Até aqui, por hora. Este ponto da Torá, que nos fala do encontro que teve o nosso povo com o Eterno no monte. E este foi o convite que o Eterno fez para com Israel, para que o povo entrasse na aliança que ele estava fazendo com eles naquele momento. O Eterno fala pelo intermédio de Moshe Rabbeinu que era para eles observarem todos os mandamentos que estava dentro do contexto desta aliança e desses juramentos que ele estava fazendo com o seu povo. E para eles terem em mente que quando o Eterno tirou-os do Egito, eles passaram pelo meio de muitas nações que não conheceram o Eterno. Nações que não conheciam aquela aliança que ele estava fazendo com eles. E então o Eterno falou para eles: olha, vocês têm visto a maneira que esses povos, a qual vocês passaram por eles, a maneira que eles cultuam aos seus deuses. Cultuam a pedra, ao pau, a prata, ao ouro. E eu quero que isso não venha acontecer convosco. Que vocês também não venham a adorar ao ouro, a prata, a pedra, o pau, né? Como bem falou posteriormente o profeta, que aquele povo servia, adorava a deuses feitos de pau, de pedra, que na verdade não eram Deus, era obra de artifício dos homens, que não podia se mover sequer com um dedo, que não falava, que não ouvia. E essa era a forma de adoração que existia entre os goíms quando Israel saiu do Egito. Eles não conheciam a adoração ao verdadeiro Deus.
E aqui Israel teve esse contato direto com o Criador, com o Adon Olam, o Senhor do Universo. E essa aliança era estranha para as nações, mas agora Israel estava recebendo-a. E já anterior, quando no livro do Êxodo, quando eles estavam saindo do Egito, Deus faz uma proposta para eles. E também aqui em Devarim mesmo, um pouco antes, no capítulo 28, Deus faz uma proposta para Israel. Deixa eu só confirmar aqui a citação. Deus faz uma proposta para Israel, de que Israel deveria ser um povo especial, um povo diferente das demais nações. No capítulo 28 de Devarim ainda, né, diz assim, ó, a partir do versículo 9: o Eterno te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Eterno, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo meu nome, pelo nome do Eterno, e terão temor de ti. E o Eterno te dará abundância de bens, do fruto do ventre, e do fruto dos teus animais, e do fruto da terra, do fruto da tua terra, sobre a terra que o Eterno jurou a teus pais a dar. Então o Eterno fez uma proposta que Israel seria um povo diferente dos demais povos. Que se eles levassem a sério essa aliança que o Eterno estava fazendo com eles, e todos os seus juramentos, que se iniciou lá no princípio com Avraham Avinu. Deus jurou a Avraham de fazer da sua descendência um povo poderoso e forte na terra, de fazer os seus verdadeiros adoradores na terra, um povo que seria abençoado. E aqui Deus fala para Israel, o Eterno diz: se vocês derem ouvido à aliança, em todas as palavras desta aliança, o Eterno fará com que vocês sejam um povo santo, um povo separado. E serás um povo abençoado, de maneira que as pessoas olharão para vocês e o que acontece? Temerão, porque sois um povo diferente. Eu não quero me alongar muito nas palavras, mas eu queria chegar a um determinado ponto em relação a essa palavra que nós meditamos a princípio, que Deus fala: esta aliança que eu estou fazendo convosco hoje, eu não estou fazendo somente convosco, mas eu estou fazendo com vocês que estão aqui, convosco aqui no pé do monte, e com aqueles que não estão aqui hoje convosco. Então esta aliança é uma aliança que se estenderia por todas as gerações, alcançaria todas as gerações de Israel. E aí dentro do contexto do capítulo 29, ele fala que Israel, se desse ouvido, né? Aliás, se não desse ouvido a esta aliança, o Eterno ia espalhá-los por todas as nações da terra.
E eles iam passar realmente a adorar a ídolos, aos deuses que não eram deuses. Mas que, determinado momento, se eles se voltassem para Deus, o Eterno novamente iria chamá-los de volta para ser esse povo santo e levá-los para a sua terra novamente. Então, o que eu quero dizer com isso hoje? Nós estamos vivendo hoje há mais de 3.500 anos desse acontecido. Israel passou por várias dificuldades no campo espiritual, com a sua religião, com a adoração ao Eterno, devido ao não cumprimento aos juramentos que compunha esta aliança, né? E realmente foram levados para as nações, para as terras distantes. Mas, há alguns anos atrás, o Eterno tem cumprido as palavras boas, tem começado a cumprir as palavras boas que Ele falou pela boca de todos os profetas a respeito de Israel. E tem abrido novamente a porta para que Israel volte para a sua terra. E estão voltando, né? E estão voltando. Mas muitos estão espalhados pelas nações ainda. E nós, como de conhecimento de todos nós, o nosso país é um país que mais agrega judeus. Então, nós falamos muito do tempo que nosso povo foi perseguido em nosso país, mas eu gostaria de ver com vocês desde quando o nosso povo foi perseguido. Essa perseguição que acabou pela Inquisição, né, que começou com a Inquisição e fez com que hoje no Brasil existam muitas pessoas que não conhecem a sua identidade verdadeira. E por esse motivo, muitos deles ainda estão praticando a idolatria, muitos deles estão seguindo religiões que não conferem com a Torá, não conferem com essa aliança que o Eterno fez com eles lá no passado. Essa perseguição, a famosa Inquisição que nós chamamos, começou na Espanha, na realidade. Na realidade, começou na Espanha, por volta do ano 1462, começou na Espanha a perseguição, que saiu um édito do rei da Espanha, o rei, se não me falha a memória, Xisto IV, A proposta do rei da Espanha era para que os judeus se convertessem ao cristianismo. Quem não se convertesse tinha a liberdade de deixar o país, era convidado a deixar o país. A princípio foi isso, né? E aonde eles foram se refugiar partindo da Espanha? Quem poderia me ajudar? Chegar no Brasil, né? Mas a princípio não foi o Brasil, né? Portugal. Portugal abriu as portas para os judeus da Espanha. E centenas de milhares de judeus migraram para a Espanha, né? Para Portugal, de Espanha para Portugal. Mas acontece que até aí ainda em Portugal não havia perseguição. E os judeus puderam se instalarem lá tranquilamente. Mas passando poucos anos, houve uma aliança política entre os dois países. Essa aliança política combinou com um casamento
dos filhos dos reis, né? O rei português casou com a rainha Isabel da Espanha, né? Isso, os reis católicos, os reis cristãos católicos. E aí, com essa aliança, com esse casamento, a Espanha exigiu dos portugueses que também fizessem a famosa Inquisição lá. E aí, e por volta desse tempo, houve o descobrimento do Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto? 1500, né? 1512? 1500. 1500, né? E aí foi a fuga, né? Mais uma fuga, né? E, segundo os historiadores, cerca de 100 mil judeus migraram para o Brasil. No ano 1506, 1509, migrou-se para o Brasil mais de 100 judeus, mais de 100 mil judeus. E aí, no Brasil, no começo foi beleza, né? Porque estavam desbravando as terras brasileiras, né? Mas aí a Inquisição chegou aqui também, porque quem desbravou aqui na maioria foram quem? Qual era a religião deles? Católicos, portugueses, católicos. E os judeus migraram para cá. E aí passou a perseguição ter no Brasil também. Só que no Brasil foi mais dura a perseguição. A Inquisição brasileira foi pior do que a da Espanha e do que dos portugueses de Portugal. Porque no Brasil eles passaram a matar mesmo, né? A matar. Muitos foram expulsos. Mas quem não pôde fugir do país, ou se convertia ao cristianismo, ou era morto. Tinha essas duas opções, se converter ou morrer. E até pouco tempo era bem desconhecida essa história, né? Ninguém se falava disso, mas as coisas vieram à tona, e hoje muitos estão se redescobrindo, né? Quem são na verdade. Mas uma grande maioria ainda desses filhos dessas pessoas que foram convertidos forçosamente ao cristianismo, entre aspas, né? Ao cristianismo, entre aspas, a religião católica, falando mais claramente, né? Para não morrer, eles se sujeitaram a essa conversão, entre aspas. Mas essa conversão era, na verdade, uma fachada, né? Os judeus que se convertiam a essa nova religião predominante, né, no país, eles se convertiam porque eles teriam que estar diante da sociedade, diante dos seus senhores, dos seus patrões, né, e assim por diante, né? Eles eram homens de negócio também, tinha muitos judeus que eram homens de bens, de negócio, banqueiros, né? E eram úteis. Então a conversão deles era na maioria de fachada. Eles se reuniam, eles faziam as reuniões, os serviços religiosos escondido, e a prática da Torá era feita, como diz, por baixo dos panos, né? Oculto, era oculto, porque eles não podiam se manifestar. E os anos foram passando, as famílias foram se multiplicando, e os filhos dessas pessoas, filho dos filhos, neto, bisneto, tataranetos, porque nós estamos há quantos anos disto? Há mais de 500 anos, né? Desses ocorridos. Então, se multiplicou, que hoje os pesquisadores
que trabalham com os anuncios, né, com os descendentes dessas famílias, chega a um número exorbitante, até chega aquela, como que é o nome daquela Anita Novinsky, né, uma pesquisadora, né, da USP, né, ela chega a um número de 20 milhões de judeus, de descendentes de judeus, né, no Brasil. 20 milhões de descendentes, cuja pessoas não sabem, uma grande parte não sabe que são descendentes. Mas são, só não sabe provar, não tem como comprovar, né? Aqueles que têm a história familiar, muitos podem comprovar isso, né? Outros não podem, outros sequer sabem disso. E aí é onde eu chego, onde o Eterno fala, quando está fazendo aliança com o Eterno, e diz: essa aliança não é só com vocês que estão aqui. Essa aliança é com os que estão aqui, mas é com aqueles que ainda que não estão aqui, com as gerações vindouras, que vão se envolver com os ídolos, que vão se envolver com o paganismo, mas que no momento que eles se voltarem para mim e converterem os seus corações, eu me voltarei para eles e levarei eles para a vossa terra novamente. Exato. Fala ao coração de Jerusalém, né? Isso. O profeta Isaías fala isso, né? O profeta Isaías fala. Tem uma canção. Davi sabe cantar essa canção? Fala ao coração de Jerusalém. Da Jerusalém. Lembra? Vai lembrando e vê se você se lembrar, nós vamos cantar ela. Foi bom o senhor falar isso. O profeta fala, nesse contexto que o Zaquém, o Shemuel falou, chegaria um momento em que Deus olharia para Israel e via que Israel já havia pagado os seus pecados, né, os seus erros, porque passou por muitos sofrimentos. E estamos falando do sofrimento do nosso antepassado no nosso país, né, que deu origem lá na Espanha, passou por Portugal e chegou ao nosso país. Então, esses são os judeus sefaraditas, que tiveram origem na Espanha, que passaram por Portugal e se estabeleceram no Brasil, por último, né? Então, são a origem sefaradita. E o momento é que já está na hora de nós cantar essa canção, né? Isso. Na verdade, Sefarade me parece que é um lugar, né? Um lugar na Espanha que tem o nome de Sefarade, né? Isso. E esses judeus moravam nessa região, na região de Sefarade. E aí daí vem o nome de Sefaradita, né? O Sefaradim, né? Porque são originários de lá. Isso, exatamente. Então, hoje existe essa linha sefaradita, e tem a origem Ashkenazi, que é já do outro lado, né? Isso. São de origem europeu, né? E nós, brasileiros, numa grande maioria, só temos a origem da Espanha, de Portugal, né? Então, eu quero dizer que agora está na hora de nós cantar essa canção dizendo, falar ao coração de Jerusalém. Jerusalém, não Jerusalém território, não Jerusalém cidade. Jerusalém povo. Os filhos de Jerusalém. Aqueles filhos que o profeta fala, se alguém lembrar aonde está escrito, me ajude aí. O profeta fala assim, que Jerusalém olharia para os seus filhos que viriam de
de outros lugares do planeta, de outras nações, dos extremos da terra, e dizia: quem são estes? Quem são estes? E o profeta fala: esses são os teus filhos, são teus que tu não geraste, você não gerou eles, mas são teus. Né? Quem gerou foi o Brasil, quem gerou foi a Argentina, quem gerou foi os países da Espanha, Portugal, mas são filhos de Jerusalém, Benei Jerusalém. Né? Vamos lá, Davi. Sei não. Sei não, sei só o refrão mesmo. Tem a letra aí? Não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar. Não vai sair, né? É Nahamo. Fala ao coração do meu povo que os seus pecados já estão perdoados. Então, vamos focar nisto, que nós somos as gerações que o profeta viu nesta visão, regressando para a sua terra de novo. Essa grande geração que hoje está se voltando para o seu Deus, para o seu Criador. Fala ao coração deles. E que o Eterno fala ao coração de cada um. E que cada um de nós possamos ouvir essa voz. E nos voltarmos para essa aliança que o Eterno tem feito. Porque se nós realmente levarmos a sério, o Eterno promete de nós sermos abençoados. Um pouco antes de onde nós lemos, está aquela passagem que Deus fala para Moshe subir no monte, em dois montes lá, né? Monte Gerizim e qual era o outro? Monte Ebal, né? Um monte era para abençoá-los e outro monte era para amaldiçoá-los. Se eles cumprissem as mitzvot, se eles cumprissem os mandamentos desta aliança, eles seriam abençoados. Abençoados no campo, abençoados com o seu gado, com o seu rebanho, na sua família, abençoado com suas fazendas, com suas empresas, e seria um povo bendito do Eterno, seria um povo santo, um povo separado, que as nações olhariam para eles e temeriam. Mas se eles não levassem a sério, então
usariam o monte da maldição. E que o Eterno nos livre disso, né? Que o Eterno nos livre, que nós possamos ser abençoados. Que essa opção que nós fizemos em nossa vida de nos voltarmos para o nosso Deus, para o Deus dos nossos antepassados, para cumprir mitzvot, para cumprir Torá, que isso sirva para a bênção em nossas vidas. Que na verdade isso não tem volta mais. Uma vez que você opta por cumprir Torá e entra na aliança, entra no pacto, isso não tem volta. Nós só temos que caminhar para adiante. Melhorar cada dia o nosso comportamento, nossas atitudes, as nossas ações, né? Para sermos vistos não pelos homens, mas por Deus. Para sermos reconhecidos não pelas comunidades, pela mídia, mas sermos vistos e reconhecidos pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que fez a aliança com nossos antepassados. E somente Ele pode nos abençoar. Somente Ele pode alcançar em nossas vidas com todas essas bênçãos. E fazer com que nós compreendamos cada dia mais como cumprir Torá, como cumprir as mitzvot. Está em nós, né? Está em nós o querer, né? E o proceder. Que as bênçãos são prometidas, né? Para todo aquele que entrar nesta aliança. Então, era isso que eu queria meditar com vocês, com nossos internautas que nos acompanham. Para nós é gratificante tê-los em nossa companhia, para aprender junto com nós. O que nós aprendemos, vocês aprendem. As mesmas bênçãos que nos alcançarão vocês também. Que esta aliança possa estender-se a vocês e a todos quantos ainda não estão conosco, como eu disse.